Eleições 2014. O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso já recebeu quase 300 denúncias de crimes eleitorais que foram feitas através do aplicativo Pardal. Esse é um dos assuntos da nossa conversa agora com a juíza membro do Tribunal Regional Eleitoral, a doutora Ana Cristina Silva Mendes. Aliás, a doutora Ana Cristina é a juíza da propaganda eleitoral, não é? Da propaganda eleitoral. Sim, Edivaldo. Bom dia, meritíssimo. Muito obrigado por estar aqui. Bom dia, Edivaldo. Bom dia a todos os telespectadores do programa Cadeia Neles. É um prazer estar aqui contigo. Prazer é nosso e parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. Que até o final do segundo turno, eu acho que a senhora não vai ter 3 horas de sono por noite, do jeito que está indo a coisa, né? Mas a gente torce para que mude, né? Que haja uma conscientização e uma mudança comportamental aí de muitas. Perfeito. Uma pergunta, eu tenho uma série de perguntas para fazer para a senhora. A senhora acredita que essa eleição nossa será uma das mais judicializadas dos últimos tempos? A gente procura notícias, tem alguém que entrou com alguma coisa. Não é só governo para governo, é deputado contra deputado, é deputado federal, é senador, uma série de coisas. Será a mais ajuizada dos últimos tempos? Olha, dos levantamentos feitos até aqui, sim. Ela tem se mostrado como o pleito eleitoral o mais acirrado em disputas judiciais. E qual é o procedimento, doutora? Eu tenho visto que a senhora tem tomado algumas decisões de pleno. Não há confete aqui, né? Porque o juiz também é um ser humano e pode criar um contraditório perante a opinião pública. Mas a senhora tem tomado decisões imparciais, acima de tudo, e na luz da razão e do desejo da população. Porque o candidato entra por qualquer coisa. Se cair uma colher na cozinha do outro candidato, vai dizer que fez muito barulho. Então tem que ter um discernimento realmente para poder julgar esse tipo de coisa, que só o bom senso, né, para prevalecer. A lei eleitoral é muito tranquila, Edivaldo, para se trabalhar com ela, uma vez que ela é muito precisa naquilo o que é vedado e o que é permitido. Então, partindo disso, não há muita dificuldade em se trabalhar. É preciso, muitas vezes, que as pessoas tirem um pouco essa resistência do cumprir com a obrigação, cumprir com aquilo que é determinado pela lei, né? Se tudo isso fosse cumprido à risca, se tudo que é determinado pelas resoluções do TSE, pela lei, pelo Código Eleitoral, etc., nós teríamos aí uma coisa muito mais simples para se trabalhar. Mas é importante frisar que o juiz ele não trabalha com o clamor público, ele trabalha com as exigências da lei e atendendo a essas exigências que, por muitas vezes, parecemos um pouco mais incisivos e até mesmo exigentes, né? Mas nada mais, nada menos que o cumprimento da legislação eleitoral. Nós sabemos que existe uma fiscalização rigorosa, principalmente no excesso na propaganda eleitoral, mas a população agora tem aplicativos. Aliás, o TRE se aperfeiçoou, se colocou, tecnologicamente falando, entre os melhores do mundo. Nós temos agora um Pardal. Eu gostaria que a senhora explicasse o que é Pardal, porque eu costumo dizer o seguinte: Pardal, pernilongo e puxa-saco dá em qualquer lugar. O que é o Pardal, doutora Ana Cristina? O Pardal é um aplicativo, né, inaugurado pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, tem também Mato Grosso do Sul, com o objetivo de que os eleitores possam acessar diretamente o Tribunal de Justiça, o Tribunal Regional Eleitoral, a fim de fazer sua denúncia, encaminhar o seu vídeo, encaminhar o seu áudio, encaminhar a sua foto de qualquer irregularidade que ele venha a presenciar durante o pleito eleitoral. Então, é um canal direto do eleitor com o Tribunal Regional Eleitoral. Aí a senhora, o seu setor, só vai agir se for provocado.
Sim, as nossas demandas, nós temos também o poder de polícia, o poder de determinar que cesse uma conduta, determinar que seja retirado de plano alguma coisa. Também podemos ser fiscais, somos fiscais dessa propaganda. Contudo, essa provocação do eleitor, ela é necessária porque existem lugares que nós não estamos, o eleitor está e ele vê, e hoje ele pode ali pegar o seu smartphone, gravar o que está acontecendo, encaminhar para nós e vai direto para a ouvidoria, chega para os juízes eleitorais. Se for de uma outra comarca, é encaminhado para o juiz eleitoral da zona eleitoral, que fará o exercício do poder de polícia, que fará a constatação e encaminhará para o TRE para que nós possamos julgar no TRE, porque são eleições majoritárias. As denúncias são centralizadas no TRE. Na ouvidoria. Do TRE. Isso. É que as regiões dos juízes, né? As zonas eleitorais são acionadas. Isso. Ele pelo pardal, né, ele vem para a ouvidoria e, se tratar de algo do interior, de alguma zona eleitoral, é encaminhado, então, para o juiz eleitoral da zona, para que ele faça a constatação, para que ele determine que seja investigado, que seja verificado, que seja constatado todo e qualquer problema. Quais são as denúncias mais corriqueiras, doutor? Irregularidades em banners, em cartazes, são as mais corriqueiras. As mais corriqueiras? Uhum. E se o cidadão... Porque tem o lesa pátria aí também, não tem? Tem esses terrenos, porque nós temos agora uma implicação de lei que até é ruim, até para o magistrado, até para o presidente do tribunal, que a criação de novas leis e de normas e leis. Então, para o pleito eleitoral. Isso. A cada eleição, a cada pleito, nós vamos ter daqui a 2 anos, nós vamos ter toda a modificação. Nós Sim, não temos algumas alterações. Algumas permanecem já há bastante tempo. Nós não temos uma sequência natural, né? Por exemplo, terrenos. Onde é que eu posso colocar, se eu fosse candidato, que eu posso colocar meu banner? Ou colocar, o que eu posso adesivar? Qual é o tamanho do adesivo? O que eu posso colocar no meu carro? A altura do carro de som, o som, né, não é a altura do carro, o volume do carro de som. Uhum. Na verdade, a questão das faixas, dos banners, dos cartazes, né? O que você chama um banner, né? Ele não pode ter mais que 4 metros quadrados. Né? Não é permitido outdoor de maneira alguma. Mas eu posso colocar uma placa num terreno lá que eu tenho de um amigo ou de alguém? Sim, você pode, desde que esse particular autorize e, independente da autorização do TRE, mas desde que também não seja cobrado. O eleitor que te cede o espaço para você colocar uma placa, alguma coisa, ele não pode ter qualquer benefício econômico em relação a isso. A lei veda qualquer benefício ao eleitor em troca de colocar uma placa ali, de colocar um cartaz. Né? Eu posso adesivar carro? Pode adesivar carro, observadas as regularidades até por uma questão de cuidados no trânsito, né? Então, um adesivo na parte traseira do carro, no vidro traseiro, ele tem que ser perfuradinho para poder facilitar a visibilidade. Também, uma adesivagem do carro, ela não pode ser, em sua totalidade, superior a 4 metros quadrados. De repente, é um carro grande, adesivando ele inteiro, ele vira um outdoor ambulante. Não, se a lei diz que não pode outdoor, ele não pode. Né? Vamos ser objetivos e claros. Quadrados. Isso. Então, tudo isso precisa ser observado para que não seja violado. O que resulta também, né, doutora Ana? 4 metros quadrados é praticamente um mini-dó. O cidadão pode colocar praticamente um mini-dó num terreno, desde que seja autorizado pelo proprietário. Ele pode colocar uma placa, ali. Né? Chamaria. Praticamente ele não pode outdoor, mas ele vai poder ter uma propaganda bem visível no caso. Isso. Né? Agora, ele juntar 2 placas uma de 2x2 ou 2 e outra de 2 quase juntinho, ali é óbvio que, se houver uma justa posição, haverá uma caracterização uma tentativa de burlar. Isso é vedado pela lei. Ela, inclusive, disciplina acerca disso. Agora, uma coisa que implica muito o eleitor, e todo ano a gente recebe
esse tipo de crítica, ou não diria nem crítica, de ponderação e de cobrança. O cidadão comete todos os delitos ao longo do período eleitoral, ao longo da campanha. Aí ele vai receber uma sanção lá na frente e tal, mas durante a campanha ele não pode ser penalizado em nada. Ele não pode, por exemplo, se ele se exceder, ele não pode ter a sua pretensão cassada, ele não pode ter a sua candidatura cassada por infringir a lei ou as leis que estão aí. Sim, nós precisamos trabalhar, Edivaldo, da seguinte maneira. O ordenamento jurídico não é o juiz quem faz. O juiz não faz leis, o juiz cumpre leis. Nós temos um ordenamento jurídico, seja ele de regras processuais ou de regras de direito próprio. Então, como que acontece isso? Nós temos o processo. Nós estamos julgando, nós da propaganda eleitoral, somos 3 juízes. Nós estamos julgando com um tempo recorde os nossos processos. Tá? O que tem que ser aplicado multa, nós estamos aplicando multa. Se é uma vedação de conduta, se cabe uma cassação de registro, é uma outra história, porque é de acordo com o que está na lei. Tem determinados... E a lei não determina a cassação de registro. Para determinados delitos, não. Para determinadas condutas, não. Pois é, porque o cidadão com então, dinheiro... Então, eu preciso entender o que cabe e o que não cabe uma cassação de registro. O cidadão com dinheiro, normalmente, ele extrapola. Enquanto nós não tivermos uma definição do que pode financeiramente ser feito, ele diz, não, eu vou gastar 10 milhões, ele registra lá no tribunal. Mas a própria prestação de contas, ela é apreciada pelo Tribunal Regional Eleitoral. A prestação de contas, ela tem a primeira parcial, a segunda parcial, a prestação de contas final em relação à propaganda eleitoral. Então, o Tribunal Regional Eleitoral, ele vai analisar essas contas. Se houver alguma irregularidade, se tiver em algumas das condutas um abuso de poder econômico, tudo isso será registrado num processo, numa ação que o Ministério Público Federal vai mover, mas isso é a posteriori, realmente não é nesse momento. Por hora, o que nós temos em relação à propaganda, esse é a maior demanda que nós temos hoje. Propaganda eleitoral gratuita, propaganda de Facebook, etc. É o que nós temos. E essa nós temos julgada em tempo recorde, mas claro que toda parte tem o direito a recorrer dessas decisões e o recurso vai ser apreciado pelo Tribunal Pleno e depois o Pleno, ainda havendo outro recurso, também vai interpor. E tudo isso não depende do juiz, não é uma morosidade. Se chama ordenamento jurídico, é o que é previsto no ordenamento jurídico para a defesa. Nesse ordenamento jurídico. Aí essa questão nós não podemos entrar nessa seara. Muito obrigado, doutora Ana Cristina. Parabéns pelo trabalho. Foi um prazer. Sabemos da sua determinação e a senhora vai ter que ter realmente muito fôlego para aguentar essa eleição. Que Deus nos abençoe, né, para que possamos fazer um bom trabalho e, sobretudo, no mínimo de demanda possível. Muito obrigada e o TRE está à disposição para qualquer outro convite, qualquer outro esclarecimento. Muito obrigado, sabemos disso. Leve um abraço aos seus companheiros, ao doutor Juvenal, entregarei a doutora Maria Helena, os desembargadores, Maria Helena e Juvenal, que estão lá. Entregarei sim. E só Jesus na causa para segurar. Né? Não Duro. vai ter jeito. Pode ter certeza que ele vai ter muito trabalho. Vai ser um tal de ai Jesus, eu vou chamar a doutora Ana Cristina. Ai Jesus, a senhora vai ver. Obrigado. Bom fim de semana. Obrigada.